Senhoras e senhores, estamos de volta com mais uma super entrevista do nosso queridinho Book Aberto, o melhor quadro de entrevistas de traders deste canal do YouTube. E hoje eu tenho o prazer de receber alguém que eu já conheço de longa data, mas finalmente conseguimos acertar as agendas para estar aqui com vocês. Guilherme Cardoso, muito boa tarde. Boa tarde, Luana. É um prazer estar falando com você, né? Bastante tempo que a gente não se fala, mas a gente se conhece há muito tempo. E é um prazer estar nesse quadro maravilhoso aqui do teu canal, compartilhando conhecimento, compartilhando a minha história, as minhas experiências. Eu costumo dizer que a gente aprende muito com as histórias uns dos outros, né? A gente consegue edificar outras histórias através das nossas próprias histórias. Então é um prazer. Exatamente. Guilherme, muito obrigado já de antemão aí pela sua disponibilidade de tempo. Guilherme, a gente quer começar aqui sabendo como que o mercado financeiro entrou na sua vida, quando que foi isso, quando que o bichinho te picou, como é que foi essa situação? Legal. Assim, se for perguntar para o Guilherme, quando estava lá na escola, no ensino médio, se ele um dia imaginaria que estaria no mercado financeiro fazendo trading, seria a hipótese mais remota de todas, né? Eu nunca fui muito o cara da matemática, né? Eu sempre fui o cara mais de humanas ali. Não que para ser trader você precisa dominar a matemática, mas existe uma correlação, né? Quem está de fora fala, caraca, será que eu preciso fazer muita conta? Então, eu não me imaginava nessa situação, né? Mas passou-se um tempo e eu sempre fui um cara inquieto, no sentido de não me conformar com os padrões. A gente cresce ouvindo de que, pô, você precisa estudar, você precisa, né, fazer uma faculdade, entrar numa empresa, fazer um plano de carreira, casar, ter filhos, para um dia aposentar. Então, esse é o padrão e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Isso é honroso. Porém, não necessariamente é um padrão para todas as pessoas. Para quem se sente confortável em empreender, e por que eu falo de empreender? Porque o trader ele tem uma correlação com o empreendedor ali, né? Ele precisa ter Eu costumo, algumas. eu costumo dizer justamente isso, é uma empresa de uma pessoa só. Você tem que encarar o Perfeito. trading como uma empresa, então eu concordo 100% com você. Exatamente. É aquela coisa, né, Luana? O trader ele precisa de habilidades que o empreendedor tem e vice-versa. Então, eu aprendi isso através do meu pai, que foi um cara que fez exatamente esse passo a passo, mas eu não me conformava com aquilo. E aí, pô, fui para a escola, fiz, pra você ter uma ideia, 7 faculdades, não terminei nenhuma. A última eu simplesmente não entreguei o TCC porque eu entrei na empresa e aí foi no momento que eu fui picado pelo bichinho do mercado financeiro e acabei que depois não concluindo. Mas vamos voltar um pouquinho para trás. Quando eu saí do exército, né, que eu fui militar, eu queria muito me tornar militar de carreira. Não passei na prova da SpaceX, que é para ir para a AMAN, por 3 pontinhos e falei assim, eu vou para o serviço militar obrigatório, vou me alistar, né, e vou entrar como voluntário para eu ver como é que é na prática. Se eu gostar, eu faço a prova de novo, me preparando melhor, passo e faço carreira. Eu fui e gostei muito. Mas os 45 do segundo tempo, algo me incomodou de que eu tinha que sair de lá. Tanto que foi surpresa quando eu cheguei para os caras e falei assim, ó, poxa, eu quero sair na próxima baixa. Quando eu saí de lá, eu fiquei basicamente um mês em casa. Eu entrei no exército e eu fui trabalhar na seção de informática porque eu já tinha um pouco de expertise com computador, né? Fiz curso em Senai e tudo mais. E naquela época, poxa, você falava de que você entendia um pouco de computador, já era muito, né, Luan? Então, quando eu entrei no exército, eu logo fui trabalhar nessa parte lá dentro, né? Na seção de informática, na seção de inteligência. E aí, quando eu saí, um amigo meu ligou para mim um belo dia e falou assim, Guilherme, cara, tá chegando uma empresa multinacional taiwanesa aí na sua cidade, Jundiaí, interior de São Paulo, e os caras precisam de mão de obra. Eu sei que você saiu do exército agora, cara, você quer trabalhar? Eu falei, bora, vamos lá. Ó, meu irmão tá lá, né? Ele tá na parte de TI e ele vai entrar em contato com você para armar de você conversar com um gestor para fazer a entrevista.
E assim aconteceu. Eu fui lá, fiz a entrevista, entrei. E eu fiz carreira nessa empresa, né? Fiquei 7 anos lá, tive 7 promoções. Eu entrei primeiro na parte técnica, acabei saindo na parte de gestão, saí como coordenador de produção. Mas ao longo desse período, Luana, o que eu percebi? Eu percebi exatamente que eu não queria ter aquele estilo de vida para o resto da minha vida. Por quê? Foi lá que eu conheci a minha esposa, inclusive, né? Foi lá que a gente construiu a nossa família. Assim, eu não reclamo de nada, eu agradeço a Deus por todas as experiências que eu passei na minha vida, positivas ou negativas. Mas eu percebi que eu estava trocando muito tempo meu por dinheiro e que esse tempo que eu estava colocando lá dentro poderia me gerar muito mais receita, muito mais liberdade. E o ponto de inflexão foi quando eu tive a minha primeira filha, né? 1 ano depois que a gente se casou. Na verdade, a gente teve uma primeira gravidez que minha esposa perdeu com quase 4 meses. E aí a gente resolveu depois, né? Produzir um novo bebê, né? Papai do Céu nos abençoou. Inclusive você, mamãe recente agora, você sabe como que é uma bênção um filho, né, Lu? Nossa, é uma maravilha. E aí a gente, né, foi abençoado pela Luísa, que é a minha primeira filha. E quando a Luísa nasceu, eu basicamente não acompanhei os primeiros anos de vida dela, né? Eu vi literalmente a minha filha crescer na horizontal, porque eu saía para trabalhar. Eu trabalhei nos 3 períodos dentro dessa empresa. Trabalhei à noite, trabalhei à tarde, trabalhei de manhã, na verdade 4, porque eu trabalhei em horário administrativo também um pouco antes de eu sair de lá. Então eu saía para trabalhar, minha filha estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo, e durante um bom período, né, dos primeiros meses, primeiro ano ali, na verdade, dela, eu vi ela crescendo na horizontal. E as poucas vezes que eu vi ela acordada ali, a sensação que eu tinha é de que tinha um distanciamento afetivo emocional, sabe? Ela olhava assim, tipo, não era meu pai, quem que é esse cara aí, sabe? E aquilo foi me cortando o coração, e eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí que eu comecei a procurar alternativas, né? A partir do momento que a gente tem um desconforto, a gente começa a se fazer perguntas, né? E por trás de uma boa pergunta, a gente acha o caminho para a mudança ali de resultado na vida, né? Mudança de direção. E aí eu conversei com outro coordenador de produção na época e a gente teve uma ideia de criar uma escola que capacitava mão de obra especializada para o tipo de indústria que trabalhávamos. Por quê? Porque além dessa indústria que eu trabalhei, chegaram outras no mesmo segmento. E aqui na cidade a gente não tinha mão de obra qualificada, vinha muita gente de outras cidades aos arredores aqui, Campinas, Jaguariúna, porque tinha empresa nesse segmento lá antigamente, enfim. E a gente entendeu que existia uma oportunidade ali. E assim fizemos. Conversei com uns amigos que tinham uma loja de informática grande no centro da cidade, que tinha um espaço físico bacana, para a gente dividir esse espaço e fazer a escola. E até conversava com o core business dos caras, né? Loja de informática. E a gente fez isso. Então eu montei, junto com esse sócio, essa escola, e durante um período de tempo a gente ficou com jornada dupla. E lembra que o maior objetivo que eu tinha até então... Verdade, né? Era ter mais tempo livre. E aí foi ter mais trabalho, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente acha, poxa, cara, na hora que eu decido fazer alguma coisa, eu vou ter já o resultado imediato. Não, cara, às vezes você entra numa situação pior para que você tenha condição de ter uma situação melhor, né? Então, eu dei um passo para trás para poder ter a possibilidade, que não era certo, né? Empreender, existe risco atrelado àquilo, a possibilidade de dar passos mais largos adiante. Então, durante o período de tempo, eu fiquei trabalhando na empresa, CLT, e com esse negócio. Cara, chegou um ponto que me deu uma frustração muito grande, porque eu falei, poxa, será que eu vou viver nessa, tá? Me entenda bem, nessa corrida dos ratos, porque é assim que eu interpretava, mas mais uma vez reforço, não estou falando que isso não é honroso, muito pelo contrário, quem gosta desse caminho, cara, existe honra nisso e tá tudo certo. Então, um belo dia, entra na recepção dessa escola, e era assim, tinha um tapume, né, com isso filme, e a gente só enxergava de dentro para fora, de fora para dentro, a pessoa não conseguia enxergar. E a minha mesa ficava bem do lado de uma divisória. E aí entra um camarada e chama pelo meu sócio. Aí o meu sócio vai, conversa com ele, um conhecido dele, e ele começa a falar que conheceu um cara que operava no mercado financeiro internacional e que ele vinha numa cidade vizinha para dar um curso de 1 semana. E que esse cara tinha a fórmula mágica de um outro camarada
que na época ele pagava 4% fixo por mês para quem colocava dinheiro na mão dele. Isso funcionou por 10 anos, Luana. Isso funcionou por 10 anos. Por isso que era uma coisa que as pessoas, sabe, as pessoas confiavam, porque 10 anos o cara fez bonitinho, pagou certinho. Pouco tempo depois, ruiu, né? Porque uma hora ou outra rui. Não existe esse negócio, né? Esquema Ponzi, coloca dinheiro, aí esse dinheiro que entra, o cara Pirâmide, a paga gente o sabe dobro. como é que funciona. Exato. Enfim, mas ele chegou com essa narrativa. Cara, esse cara, ele opera no mercado que o fulano opera e que garante os 4% fixo. Opa, peraí, né? E eu lá dentro ouvindo, a anteninha acendeu assim, né? Falei, opa, peraí. Aí nessa meu sócio entra, ele abre a porta e fala assim, Guilherme, você ouviu, cara? Falou, ouvi. Cara, o que você acha da gente fazer esse curso? Aí eu virei para ele e falei, cara, vai lá, você faz o curso, que alguém tem que ficar cuidando do negócio aqui. Se for bom, depois eu faço. Você vai me passando aí as ideias, eu vou cuidando aqui. E assim aconteceu, né? Que ano que foi isso, Guilherme? Isso aí foi em 2012 para 2013. Né? Nossa, um bom tempo aí de mercado, né? Esse ano aqui eu fiz 10 anos de mercado, desde o primeiro contato. Desde o primeiro contato, né? E beleza, né? E aí ele foi lá, fez, ficou me passando as informações que ele tinha, mas eu sempre curioso, né? Fui na internet, fui pesquisar. Naquela época, a gente está falando de 10 anos atrás, né? A gente não Não tinha, existe no Google. né, não tinha quase nada de informação comparada a hoje. Existe, né, uma parte positiva e uma parte negativa nessa história, né, Luana? Porque quando a gente tem um excesso de informação, fica até mais difícil você discernir o que é bom e o que é ruim. E até você se perde um pouco, né? Então, naquela época tinha pouco, né? A gente falava, puta, tem muito pouca informação aqui, tem que ir para fora. Mas era um pouco mais fácil de discernir. A gente tem vários profissionais daquela época que, poxa, são dinossauros do mercado que eu Então respeito é até demais hoje. e que estão aí até hoje. Passaram pela prova do tempo, né? Que é a maior prova que existe. E ao longo desses 10 anos eu vi muita gente começar a sumir do mapa, né? Enfim. E aí eu comecei a estudar e tudo mais. Chegou um certo momento, Luana, que eu me senti confortável para ir para a conta real. Por quê? Porque eu estava fazendo resultados muito, muito bons em conta demonstrativa. Esse mercado era um mercado Forex, eu Assim, comecei. ó, você logo começou, aí o seu amigo fez o curso, te ensinou as estratégias, falou, vamos operar, e aí você primeiro foi para a conta demo, tipo assim, você fez diferente da maioria das pessoas, daquela coisa, tipo, então eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso aqui, já vou botar o dinheiro. O que você pensou naquela época? Tá, excelente pergunta. Bom, eu fui para a conta demonstrativa porque eu queria ver ali o painel de controle, né, na época MetaTrader 4 funcionando, eu queria entender aquele negócio. E querendo ou não, Luana, por incrível que pareça, até hoje eu sou mais conservador. Eu tenho alunos meus que boletam mais pesado do que eu, né, fazem resultados mais expressivos do que eu, é, justamente por eu ter um pouco desse perfil mais conservador, né? Então, hoje, poxa, eu diversifico muito bem, invisto em outros negócios e tudo mais. E no trading, mesmo quando eu vou boletar mais pesado, eu ainda, sabe, divido muito bem ali. Eu faço uma gestão de risco mais assertiva. Então, naquela época, já com esse perfil, né? Eu já falei, poxa, eu vou na conta demonstrativa primeiro, vou entender esse negócio aqui primeiro, para depois eu colocar o meu suado dinheiro ali, né? E assim aconteceu. Fui para a conta E demonstrativa. Quando eu comecei. quanto tempo você ficou operando na conta demo, e aí você falou, tá, não, agora eu posso ir para real? Legal. Fiquei uns 6 meses, tá? Uns 6 meses Nossa, na foi conta isso, que demonstrativa. ótimo, que É, ótimo. fiquei uns 6 meses na conta demonstrativa ali. E aí eu fui para a conta real e na época eu lembro que eu coloquei US$ 500. Não que US$ 500 não seja dinheiro, tá? Dinheiro é dinheiro, não aceita desaforo, né? A gente precisa saber lidar com pouco para poder lidar com muito. Mas US$ 500 para mim naquela época era uma grana, né, considerável ali. Então eu coloquei US$ 500 na conta real, lembrando que depois eu fui fazer aquele curso, cara. Hoje eu agradeço a Deus, mas aquele curso foi basicamente um resumo da apostila do Baby Pips. Eu comecei no mercado Forex, no mercado internacional, depois que eu fui conhecer o mercado nacional. Hoje eu opero em ambos, mas eu comecei lá fora primeiro, né? Então, assim, quando eu fui para a conta real, eu tive o pior começo que um trader pode ter, Ganhando. ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. Por quê? Porque isso alimenta aquela falsa sensação de que você está preparado, alimenta o ego, né?
E eu acredito que o ego e o orgulho são os principais vilões do trader, né? Então, se você começa acertando, automaticamente você não abre precedente para falar assim, poxa, vestir a sandália da humildade e falar assim, cara, deixa eu me preparar melhor, deixa eu aprender melhor, será que é só isso mesmo? Deixa eu ir Puxa, mais devagar, né? deixa eu ir mais devagar, cara. Será que no mercado que pouca gente tem sucesso, eu sou o cara, nasci com talento natural para isso, né? E aí eu comecei ganhando, eu transformei essa conta de $500 em pouco mais de $1.000 numa semana. O mercado cambial, o mercado Forex, o mercado de CFDs, né, contratos futuros por diferença, ele abre no domingo à noite e fecha na sexta-feira à noite. Então, assim, chegou o final de semana, o mercado fechou e eu fiquei ansiosíssimo, né? Porque eu falei, cara, peraí, eu já estava assim, quase que uma panela de pressão explodindo, cara. O negócio, né, demora para pegar. E a empresa ali demandando, fazia hora extra para cacildo. Cheguei na época da empresa, Luana, a trabalhar 48 horas seguidas sem voltar para casa, né? Então o negócio era hard. E aí o mercado fechou no final de semana, eu super ansioso. E eu lembro até hoje que quando o mercado retomou no domingo, eu morava num apartamento pequeno e a sala de jantar era basicamente a mesa, né? A mesa era a sala de jantar e um pouquinho mais para frente tinha a televisão com um sofazinho ali. E a minha esposa estava ali sentada assistindo o overlap do Faustão pro Fantástico. Na época a gente assistia TV ainda, agora assim, assiste a TV o quê? Netflix, filme, essas paradas. Mas assistia a TV aberta e eu tava no meu notebookinho ali, né? Na mesa de jantar da sala desse apartamento. Abri ele ali, tava com o uniforme do trader, o pijamão, domingo à noite. Abri para operar e eu lembro até hoje, eu abri o gráfico do euro-dólar, porque eu era o cara do euro-dólar, né? E eu fiz uma compra. Quando eu fiz a compra, na abertura do mercado à noite, Luana, o mercado ele fez algo que para mim era estranho. Ele veio contra. Porque durante a semana anterior toda, tudo que eu fazia dava certo. Eu Só tive tinha tido gain, né? Só tinha tido, não tinha tido loss naquela semana. Não, eu não sabia o que era estopar. E eu só sabia entrar com 1.0, lote padrão, com uma conta de $500. Né? Então, assim, isso me levou a dobrar essa conta, de fato. Eu operei alavancado, gestão de risco, que é isso? Né? Enfim, o mercado veio contra. Quando eu vi o mercado vindo contra, eu olhei para aquilo, aí a emoção começou a florar, né? Aquele medo de perder, gigantesco na época. Ao longo desse período, né, hoje eu trabalho muito as questões emocionais também, justamente porque eu fui achar respostas para mim. Né? Eu tinha várias crenças de escassez. Né? Eu tive que trabalhar isso para conseguir ter resultado expressivo no mercado. E mesmo assim, né, hoje eu falo claramente, mesmo assim, eu sou mais conservador. Mas eu aprendi a lidar com essas questões do passado. Fui procurar pelas A respostas, né? ressignificar, né, as suas crenças necessárias, né? Exatamente, exatamente. Então, quando eu vi aquilo, esse medo de perder, ele começou a falar muito alto e misturado com a frustração de ter que olhar para minha esposa e falar assim, eu falei, sabe por quê? Porque eu cantei de galo por conta da primeira semana. Eu falei assim, ó, é o seguinte, eu dobrei a conta, achei a fórmula mágica, nasci para isso. Semana Já que tinha, vem eu já já... tinha feito aqueles cálculos de pão de padaria? Olha só, se numa semana eu dupliquei aqui de 500 sair para 1.000, olha só, daqui um mês eu largo o emprego, a gente vai mudar de casa, apartamento, né? Todos aqueles sonhos maravilhosos, né? Exatamente, planilha aceita tudo, né, Luana? Eu olhei para a planilha ali, comecei a fazer uns cálculos maravilhosos, olhei, caraca, achei a fórmula mágica. Semana que vem eu peço a conta na empresa, eu largo o negócio e tudo mais. E aí começa a passar um filme na tua cabeça, né? Aquele turbilhão de emoção. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, seguinte, esse mercado aqui não vai me pegar. Veio contra, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma compra. Por quê? Porque agora, se eu comprar e ele voltar na metade do caminho, eu zero a posição. Peguei o mercado. Famoso preço médio. Exato. E você acha que eu sabia que era preço médio? Eu achei que eu tinha inventado aquilo, né? É o Einsteinzão do mercado financeiro. Enfim. Aí acionou esse segundo trade e adivinha? O mercado continuou vindo contra. Né? Ele não me deu nem né, aquela oportunidade de falar assim, peguei. Não, ele continuou vindo contra. Continuou vindo contra, eu falei assim, já sei,
cara, daqui não passa. Estava quase furando ali o monitor do notebook. Daqui não passa. Eu vou fazer mais uma compra. Por quê? Porque agora, se ele chegar lá naquela segunda compra que eu fiz, eu saio no lucro ainda. Eu saio no lucro, né? E eu fiz essa terceira compra. E o mercado continuou vindo contra. Chegou um momento que a barra do balanço começou a piscar vermelho, né? Para você ter uma ideia, naquela época, como eu era leigo e tive a sorte principiante, eu achei que era vírus. Eu achei que o meu notebook estava com vírus. Sério. Começou a piscar vermelho e de repente para. Para de piscar e some, todas as operações estavam abertas. Eu olho para aquilo, olho para o balanço. Até hoje, eu sempre falo isso, cara, eu sei que eu fiquei estático olhando para aquilo, mas não sei quantificar quanto tempo eu fiquei olhando, processando a depressão pós-trade-out, né? Trade-out. Eu perdi todo o lucro que eu tinha feito mais um pouco, chamada de margem, né? E a corretora fechou as minhas operações ali, eu fiquei com um pouquinho de dinheiro na conta. Uma frustração gigantesca. Até teve um momento ali que eu estava no meio daquele caos que eu lembro que a minha esposa perguntou: e aí, amor, tá dando certo? Né? E aquilo ecoou na minha cabeça, né, como se fosse um eco, assim: tá dando certo, tá dando certo. Sim, tá, aham. Eu, tá, beleza. E meio, sabe, uma sensação horrível. E aí, eu tinha na verdade, três caminhos a serem seguidos naquele momento. Ou eu desistia, né, saía falando para tudo e para todos que não funciona, não funcionou para mim, então eu vou impor essa experiência minha como uma experiência determinante para todas as pessoas, vou virar um hater do mercado. Ou eu assumo a responsabilidade, que eu não estava preparado o suficiente e me preparo, ou eu fico na moita, fico quieto e processo aquela situação. Eu escolhi essa terceira opção. Eu fiquei quieto, basicamente um mês ali, fora do Mas mercado, você falou digerindo. logo para sua esposa naquele dia, você falou, ou você demorou para falar o que aconteceu? Ela percebeu, né? Ela percebeu, porque ela perguntou, eu fiquei com aquela cara de tacho, né? Fiquei para baixo e tudo mais, e aí eu não quis conversar sobre aquilo naquele dia. Aí no dia seguinte a gente bateu um papo, enfim. Mas é uma sensação de vergonha com frustração, né? É um sentimento bem ruim. Mas aquele foi um ponto, é o meu segundo ponto de inflexão, porque o primeiro ponto de inflexão foi quando eu olhei para minha filha, depois de algumas vezes, e percebi que estava com aquele distanciamento emocional. O segundo ponto foi exatamente essa quebra de conta, né? Essa primeira quebra. O que me fez entender que eu não estava preparado o suficiente, mas isso depois de uns 30 dias que eu fui realmente, sentar na frente do computador aqui e pesquisar mais, estudar mais. É aí que eu comecei a fazer curso, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu comecei a procurar me capacitar de verdade. Passado-se um tempo, eu cheguei, né, conversei com a empresa CLT para negociar a minha saída e literalmente deixei o negócio. É um negócio que, poxa, não estava dando lucro nem prejuízo, eu tinha colocado pouco dinheiro, a gente começou basicamente com MVP, tinha um espaço ali compartilhado, então eu falei assim, quer saber, para não ter dor de cabeça, eu vou simplesmente deixar na mão dos caras o negócio, um mês depois, basicamente, Mas todo mundo. nessa altura você estava só você estava só com essa empresa que era de você, sua e do seu sócio. Você já não estava mais trabalhando CLT na outra. Quando eu quebrei a primeira É, conta, não, eu estava nos dois ainda, estava nos dois. Eu queria entender, Guilherme, como que foi o processo de você decidir sair da CLT? Como que foi para você isso? Porque a gente sabe que Tá. quando a gente trabalha CLT, a gente tem um salário, ali, uma remuneração, às vezes é um pouco variável, não, dependendo, mas a gente tem aquela garantia, né? E aí, em que momento você decidiu que, não, agora eu vou largar, e como que foi esse processo para você? Quanto Tá, tempo de mercado você já tinha, sabe? legal. O meu custo de vida não era alto, Luana. Então, assim, eu não precisei de muita preparação financeira para ter a coragem de tomar essa decisão. Porque o desconforto que eu tinha era maior, né? Então, quando eu consegui tirar do mercado ali um resultado financeiro que não chegava no salário que eu tinha, eu ganhava bem para a época, eu ganhava basicamente 5 mil reais para a época. Estou falando 10 anos atrás, 11, né? 12 anos atrás. Então, era um bom salário para a época, né? Mas quando eu tive um resultado ali de 2,5 e negociei a minha saída, então assim, eu não ia sair com uma mão na frente e outra atrás. Então eu recebi, né, o acerto da empresa e tudo mais. Eu falei assim, poxa, isso me dá a condição de ficar pelo menos uns 6 meses ali em paz, tranquilo, para eu poder fazer esse negócio acontecer. E a tomada de decisão foi basicamente soltar o leão atrás.
Só que eu tinha um pouco de gás para poder correr do leão, sabe? Então, basicamente, uns 6 meses depois desse evento da quebra, aí eu tive essa coragem de chegar, de negociar minha saída. E aí, um pouco antes até, eu larguei o negócio, cheguei para os caras, falei, ó, não dá, toca o barco aí, né? Tanto que um mês depois os caras também saíram, fechou o negócio. E ali começou, né, esse E processo todo. como que foi o primeiro mês, assim? Depois que você largou, né? Largou, tá, agora é trader full time, 100%. Como que foi o primeiro mês? Primeiro mês eu fechei negativo. E aí, a Primeiro mês. sensação, como é que foi? Bateu aquela coisa, tipo, será que eu fiz a decisão certa? Bateu aqueles questionamentos, aquelas dúvidas? Essa pergunta que você fez é uma pergunta muito importante e nunca ninguém me fez, Luana. Muito legal você me fazer visitar essa situação de novo. Esse é o objetivo do Book Aberto. Legal, legal. Muito bom isso, muito bom isso. Até uma nostalgia, legal. Eu tive medo, né? Eu tive medo de ter tomado essa decisão. Sabe por quê? Porque nessa ocasião, Luana, diferentemente de um homem solteiro, eu era um homem casado com uma filha, né? E a todo momento o fantasma que aparecia na minha cabeça era a minha e a minha esposa sempre me apoiou, super me apoiou, mas de olhar para o rosto dela e para minha filha e ter aquela sensação de desaprovação, sabe? A gente busca por aprovação, principalmente das pessoas que a gente atribui autoridade, né? Que a gente ama. Então, o meu maior medo era isso, era frustrar elas, né? É perder o olhar de admiração. Então, falei como pai, falei como marido, enfim. Então, isso me abalou bastante. E foi a partir, na verdade, dessa situação que eu comecei a pesquisar mais sobre os aspectos emocionais, né? Que eu comecei a fazer cursos, e sempre para trazer as situações para tratar a mim mesmo, as minhas crenças, os meus medos, né? As minhas paradas. E aí, com o passar do tempo, estudando muito sobre isso, eu vi que fazia sentido eu trazer isso para dentro, né, da sistemática, da minha metodologia e tudo mais. E aí, já aproveitando que eu cheguei nesse ponto, basicamente, quando eu já tinha já uns 2 para 3 meses de ter tomado essa decisão de virar a chave, que eu comecei a ensinar. E foi basicamente assim, Luana. Um amigo meu chegou para mim e falou assim, cara, o que te fez sair da empresa? Pô, você era coordenador de produção, ganhava bem, né? Tinha tudo para fazer uma carreira lá dentro da empresa, tudo mais. Você saiu fora, cara. O que aconteceu? E aí eu mostrei para ele o que se tratava do mercado financeiro, ele se interessou e ele pediu para eu ensinar ele. Eu ensinei, aí ele falou, cara, você não pode ensinar para 2 amigos meus? Aí ele chamou esses 2 amigos, a gente tipo fez um curso de uma semaninha, toda tarde a gente reunia na sala de jantar da casa dele, e aí eu ensinei esses amigos, depois amigos foram falar para amigos, e eu comecei presencialmente aqui na cidade mesmo, ensinando algumas pessoas. Aí eu falei, poxa, cara, com o advento da tecnologia, peraí, deixa eu gravar um curso online e colocar na internet, né? E aí começou o posicionamento online. Isso já era 2014 para 2015. Que é aí que nasceu, na época o Forex Descomplicado, o canal nasceu nessa época também. E aí o canal eu levei por muito tempo, assim, sabe? Eu fazia um vídeo agora, um outro vídeo daqui a 2 meses. Então, por muito tempo não levei de forma profissional. Fui profissionalizar tudo isso lá para 2019, mais ou menos, segundo semestre de 2019, que eu formei time, equipe, a gente começou a profissionalizar tudo. Mas o lance de ensinar, nessa época ali dos 2 para 3 meses que eu virei essa chave, né, que eu soltei o leão, me ajudou demais. Me ajudou demais a me encontrar. Porque eu costumo dizer que quem ensina aprende 2 vezes. Porque quando a gente ensina, a gente recebe um questionamento. Porque eu fui na humildade de ensinar aquilo que eu aprendi, que me estava gerando aquele pouco resultado na época, que me fez tomar a decisão de soltar o leão, sabe? Eu não fui lá para mostrar para o cara coisa que eu não tinha, resultado que eu não tinha. Eu fui compartilhar aquilo que eu sabia. Só que a partir do momento que eu fiz aquilo, que eu recebi questões e eu não tinha essas respostas, eu na posição de professor, de mentor, cara, eu vou procurar pelas respostas porque tem sentido eu procurar pelas respostas. É diferentemente de um aluno meu chegar para mim assim, Guilherme, cara, como que eu faço um bolo de fubá macio? Eu falo, velho, desculpa, não tem sentido estudar sobre bolo de fubá, né? Você vai no Google lá. Agora, se um aluno meu chega e pergunta para mim, Guilherme, cara, como que eu faço uma boa leitura de Kendall? Poxa, eu não vou falar para o cara pesquisar no Google, pô, eu sou o professor, o mentor dele, né? Eu preciso de dar essa resposta para ele.
Então, isso me fez procurar por respostas que eu não tinha e me ajudou, assim, a acelerar a curva de aprendizado absurdamente. Sem contar que você tinha que ser o exemplo, né? Então você não podia fazer bobagem também, porque senão como é que você ia ficar diante dos seus alunos? Exatamente, exatamente. E isso até hoje me ajuda, viu, Ana? Porque hoje a gente tem a sala de trade ao vivo de segunda a sexta-feira, então eu opero ao vivo no mercado real, boleto real ali na frente dos alunos, e eu preciso mostrar congruência entre aquilo que eu ensino na formação e o que eu faço na prática no dia a dia, né? E isso ajuda demais a gente se manter no trilho, se manter ali na linha da disciplina. Porque, diferentemente do que muita gente pensa, poxa, nós somos seres humanos. Então, às vezes acontecem coisas fora do nosso controle e que aflora a nossa emoção. O que, que acontece com o passar do tempo, que a gente, os cabelos brancos, né, as habilidades que a gente desenvolve, nos fazem lidar melhor com as situações. Mas a gente, se a gente deixar a brechinha aberta, essa brechinha ela aumenta e a gente pode pisar na casca da banana como qualquer outra pessoa, né? Então a gente precisa cuidar disso. Bom, e falando assim, Guilherme, você falou que você prestou serviço militar, né? Então, Sim, disciplina já era algo que você tinha na sua vida, acredito eu, porque, né, perfeito. serviço militar, quem não tem, adquire na marra, né? Então, Sim. falando mais de aspectos emocionais, quando você começou a operar, depois que você já estava fora da empresa, trader full time ali, o que que você acabou descobrindo que batia mais para você? Era o medo de perder dinheiro? Era a ansiedade? Era a raiva quando perdia? O que que mais te atrapalhava, que você percebeu que você teve que mais trabalhar e mudar em você, Guilherme, para conseguir evoluir? Muito bom, muito bom. Era o medo de perder que me fazia por várias vezes não aceitar o stop, né? E aí você tira o stop, você faz preço médio, aquele fantasma da quebra da primeira conta, ele continuou me assombrando ali por um período. Só que, com o passar do tempo, eu fui entendendo os padrões por trás daquilo e fui entendendo que, poxa, eu preciso cumprir com o combinado que eu faço comigo mesmo, né, cara? Se eu determinei que, pô, esse é o meu limite de perda no dia, amanhã é outro dia, nada como um dia após o outro. Só que custou para eu entender isso na prática. Falando hoje, parece ser algo muito óbvio, né? E é óbvio, só que é um óbvio que é difícil de você colocar em prática, difícil você entender ali na prática, porque tem muito padrão emocional por trás de não cumprir com esse óbvio, né? Porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? Na verdade. É o que eu digo às vezes, não é que você não queira seguir seu plano, não é que você não quer, né, respeitar o seu gerenciamento de risco, é que às vezes tem informações lá, subconsciente, crenças, traumas, hábitos enraizados, muitas informações que geram os padrões automáticos de resposta, que fazem com que você, na hora que está ali na frente do trade operando, se auto-sabote, né? Então você foi E quando. conseguindo lidar com tudo isso. Exato, e quando você percebe, já foi, né? Quando você tem aquele lapso de consciência, porque você age de maneira meio que inconsciente, automática, né? Motivado por essas crenças, por esse aprendizado a nível subconsciente. É um padrão que você aprendeu. E, poxa, a mente entende que se você chegou até aí, né, na tua vida dessa forma, então tá funcionando, segue o baile, mas pera, isso não tá me levando para o resultado que conscientemente eu quero. Então é inconsciente, é muito louco. Aí quando você tem o lapso de consciência, você fala assim, meu Deus do céu, poxa, se eu sei que eu tenho que aceitar o stop, se eu sei que a estratégia é assim, assim, assado, se eu sei que eu tenho um limite máximo, por que cargas d'água eu não cumpri com o combinado? E aí você fica se autoflagelando. E isso é pior ainda, porque você diminui cada vez mais a sua confiança, a sua segurança, e um trader sem confiança e sem segurança não é nada. Né? Você precisa estar muito forte com relação a isso. Você precisa conseguir olhar para o teu reflexo no espelho e admirar a si mesmo. Porque senão você vai começando a desacreditar de você mesmo. Exatamente. E Guilherme, depois daquela primeira perda, assim, daquela que você ficou travado na frente da tela. Teve algum dia, assim, muito ruim? Algum dia, assim, que você pensou assim: "Caraca, não acredito que aconteceu isso de novo"? Algum dia que você consegue pensar, assim, que você quase desistiu ou não? Teve, e não foi uma vez só, não, foram várias vezes, né? Foram várias vezes. Teve vezes que eu me via naquela situação de novo, depois de um tempo, tendo bons resultados, e que eu acredito que foi até pior do que o primeiro, a nível de emoção, sabe? Por quê? Porque, poxa, quando você se vê numa sequência disciplinada, bonitinho, e de repente vai lá e faz uma besteira dessa, e aí você começa a analisar. Naquela época eu já tinha algumas ferramentas, eu começava a analisar o porquê que eu tive aquele comportamento. E, inevitavelmente, a gente percebe que o comportamento foi motivado por situações externas ao trading
e que fizeram com que aquele descontrole emocional acontecesse naquele momento, né? Então, eu estava com problemas pessoais e aquilo interferiu diretamente no trading. É a pressa pelo resultado, você quer resolver tudo ali rápido, não quer ter a paciência de aguardar a clareza de um sinal, a paciência de, poxa, final do mês está ali, cara, sabe? Tem vários dias pela frente ainda, não queira resolver a vida agora. E teve algum dia, assim, que você lembra que foi muito bom? Teve, e assim, foram vários também, mas, por exemplo, esse mês de maio eu tô num dos melhores meses da minha jornada como trader, né? E a gente, né, até conversou ontem na sala de trade ao vivo, até trouxe o moral para a turma hoje, a moral da história, porque hoje, até compartilhei nos stories, eu comecei tomando 2 sarrafadas ali do mercado, né? E o terceiro trade foi um break-even, né? Então foi um trade que me tirou na gestão. Depois de positivo, de quase chegar no ponto que eu combinei comigo mesmo que eu faria uma gestão, não chegou naquele ponto, voltou e me tirou no 0 a 0. Terceiro trade, depois de 2 lapadas, poxa, se você não tá ali, e ó, aí eu falo, se você não tá muito fortalecido emocionalmente, tendo confiança, tendo segurança, tendo domínio de um método, tendo disciplina, tendo paciência e o fato de estar ali na sala de trade ao vivo contribui também porque eu sou exemplo, como você muito bem disse. Se você não tiver esses fatores, você se perde nessa. Porque o emocional, querendo ou não, ele é abalado. Não adianta, cara, eu sinto para ver realmente um trader que consegue falar e provar que o emocional não afeta o trader. Não existe isso, cara. Tem, não tem. Eu entrevistei aqui centenas de traders com vários níveis de experiência, com muitos e muitos anos de mercado, e as pessoas sentem, porque sentir é da nossa natureza. Exatamente. Nós somos uma emoção ambulante, né, Luana? Então, esse exemplo, por exemplo, de hoje foi clássico. Por quê? Porque o quarto trade foi um trade que, poxa, fluiu bem, pegou o alvo, basicamente pagou os stops, depois teve o quinto, teve o sexto trade, eu terminei o dia com mais de US$ 1.000 positivo. Então, assim, foi um resultado muito bom, mas que não começou muito bom. E que se fosse em outros momentos, com pouca maturidade, com o não domínio de um método, com o fato de não estar exposto a um ambiente de crescimento, muito provavelmente eu tinha pisado na casca da banana, tinha escorregado, tinha feito besteira. E aí entra também a questão do ambiente, né? O ambiente é um dos maiores modeladores de comportamento que existe e é muito importante. Tanto que o ambiente meu interno dentro de casa, eu sempre conversei muito bem com a minha esposa para que, no começo foi desafiador isso, para que a gente conseguisse separar as coisas. Nem hoje, né, estou na minha casa aqui, eu coloquei o meu escritório separado da parte interna de casa, então fica na parte de trás aqui. Então, até na área gourmet aqui, a gente faz o take, depois faz o churrasco. Você está convidada com teu marido e com teu filho também, tá? Então, assim, Já ganhou dinheiro, já gasta, né? Ótimo, adorei. exatamente. Então eu coloquei assim o meu ambiente separado, né, para que eu tenha essa liberdade e elas super respeitam. Às vezes a minha pequenininha, né, a Liz, a mais nova de 5 anos, vai fazer 6 agora no começo de junho. Ela sobe aqui, ela é curiosa, né, gosta de ver as coisas. Enfim, mas o ambiente é uma coisa que a gente tem que cuidar também. E manter um ambiente profissional, né? Aquela coisa de operar de pijama se abandonou, né? Não, não. Sim, eu opero de chinelo, às vezes de tênis, porque eu coloquei a bike de spinning aqui atrás, inclusive quando terminar aqui eu vou dar uma pedalada. Então eu montei o meu espaço de treino aqui também, barras, coisas. Então, às vezes eu fico já pronto para engatilhar no treino, né? Mas de pijama, eu me arrumo o cabelo até para dormir, poxa. Vai saber por que a gente vai sonhar, né, Guilherme? Pois é. Guilherme, você falou ali de atividade física e tal. Eu queria que você trouxesse para a gente, assim, um pouquinho de hoje, como é a sua rotina como trader e de que maneira você acredita que essa rotina impacta na sua performance dentro do mercado. Legal. Luana, por operar no mercado internacional, eu já, assim, testei operar em várias janelas operacionais, inclusive na abertura de Londres. E para mim, Guilherme, não funcionou. E eu fiz isso por acho que uns 6 meses. E eu percebi que eu não produzia muito bem, né? E fisicamente também chegou uma hora que o meu corpo começou a pedir arrego. Então, assim, eu não sou um cara de ficar acordando muito cedo.
Só para quem não sabe, a abertura de Londres é 4:30 da manhã, é isso? Depende do fuso horário, né? 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Às vezes, num determinado período de tempo do ano, 6 horas da manhã, mas normalmente é 4 da matina ali, né? E, e aí, poxa, você tem que se preparar muito bem ali para aquele horário e tudo mais, porque trade não é assim, pô, eu abri o computador, vou sair boletando, né? Tem uma preparação pré de pelo menos meia hora, ideal ali, 1 hora, meia hora, para você fazer uma meditação para trading, para você avaliar os gráficos, identificar os pontos, dar uma olhada no calendário econômico, dar uma olhada na sua planilha de gestão, né? Ficar ali presente, se fazer presente para o teu trabalho, para o teu negócio, para tomar decisões de qualidade. Teve até um artigo que eu escrevi para a Infomoney por esses dias, que eu falei sobre a importância da primeira escolha. Porque uma primeira escolha bem feita, ela desencadeia outras boas escolhas que te levam a um resultado positivo no dia. Uma primeira escolha mal feita já faz o oposto, né? O efeito dominó. Então hoje, a minha rotina basicamente é a seguinte: eu acordo ali por volta das 7:30, 8 horas, né? Escovo o dente, tomo um café rápido ali e sento no computador para dar uma analisada no mercado. Eu começo a operar normalmente no horário que eu abro a sala de trade ao vivo às 10 da manhã. Então, eu não opero a abertura do mercado nacional, né? Dificilmente eu opero, salvo alguns momentos que eu acabo acordando um pouco mais cedo e faço esse pré-trading um pouco antes. E aí eu opero tanto o mercado nacional como internacional nessa janela de horário que vai das 10 até no máximo ali meio-dia, às vezes eu puxo um pouquinho até 1 hora, dependendo da situação. E muitas vezes, até meio-dia eu tomo decisão, de meio-dia para frente, no máximo que eu faço é gestão de um trade que está indo muito bem, né? Porque preciso de fechar um trade positivo, porque acabou minha janela operacional, eu faço a gestão e pego o que o mercado me dá no dia, né? Então, inclusive, eu costumo dizer que, cara, limite você tem que ter de perda, alvo é o que o mercado te dá, né? E aí, depois que termina a minha janela operacional, eu estudo, eu preparo aula, eu cuido de outros negócios, dou uma olhada no financeiro, faço minha atividade física, e à noite, né, quando eu não tenho aula de mentoria, alguma coisa para ministrar, é um horário que eu fico mais tranquilo, que a gente assiste uma TV, que a gente janta junto, que a gente fica em família. Que bacana, que legal, né? E você conseguiu atingir aquilo que você tanto gostaria? Conseguir, né? Hoje eu considero que uma das minhas maiores riquezas é poder ter essa rotina aqui. Pô, eu tô literalmente a 20 passos, né? 10 passos de ir, 10 passos de voltar ali da parte interna de casa, e a minha família está lá, né? As meninas estudam de manhã, agora minha esposa e minhas filhas estão ali, então assim, eu posso sair do trabalho sem pegar trânsito, ir para lá e voltar para cá a hora que eu quiser, né? Então, assim, isso, sabe, vale, obviamente que, poxa, o dinheiro é importante para financiar tudo isso, mas de nada adiantaria eu ter um baita de um salário e ficar 4 horas do meu dia num trânsito, né? No carro, no ônibus, enfim. Né? Então, Com assim, certeza. para mim isso é o verdadeiro sentido de riqueza. Que bacana. E Guilherme, você também como um mestre, um professor, um educador, você trabalha com muitos traders, né? Você tem contato com muita gente que está chegando no mercado também. O que que você mais percebe que é o que, assim, na sua visão, ou pelo menos das pessoas que você tem contato ali, dos alunos que chegam para você, o que mais dificulta aquela pessoa que quer evoluir, que quer ganhar dinheiro no trading? A falta de simplicidade. No seguinte sentido, é simples sem ser simplista, tá? Sem fazer de qualquer jeito. Às vezes a gente fica enfeitando muito pavão, fica querendo, sabe, colocar um monte de coisa dentro da. Vai fazer uma vitamina de banana. Cara, faz a vitamina de banana. Se colocar muita fruta, você vai tomar, você não sabe que gosto tem aquela vitamina. Tem tanta coisa misturada que você não sente gosto de nada. É vitamina do quê? É vitamina. Né? Então, poxa, seja simples no sentido de pegar uma única coisa e fazer aquela coisa muito bem feita. Tendo resultado com aquilo, você decide se você quer estudar outra coisa para aumentar o teu repertório técnico ou não. Mas o importante é você ficar muito bom em uma única coisa primeiro, sabe? É você ter a simplicidade de uma criança, cara. A gente, nós adultos temos a nossa criança ali, mas normalmente a gente usa só o lado negativo da criança, que é a criança birrenta, a criança vitimista, e não usa a criança simples, sabe? Que acha 10 soluções para um problema e não 10 problemas para uma solução, né? Normalmente
a gente esquece dessa simplicidade da criança, e isso vale para o trading e para a vida. Boa, boa, gostei muito, né? Muitas vezes o feijão com arroz bem feito é o que enche o prato. Eu gosto muito de falar isso e acredito que o que você trouxe aqui vem a calhar nesse sentido. Guilherme, para a gente já ir se encaminhando para o final, porque o papo tá bom, eu sei, mas eu não gosto de deixar essas entrevistas muito extensas, por mais que esse papo tá maravilhoso. A gente tem um quadro, é um quadro dentro do quadro, né? Que é o Legal. seu fluxo. É aquele tipo assim, responda rápido o que vier na cabeça. Topa? Vamos lá? Bora, Pode. vamos lá. Bora lá, então. Mercado financeiro, para mim, é Liberdade. dólar, índice ou forex? Agora você me pegou, viu? Entre os três, tem que escolher um? Tem que escolher Forex. tá bom. Se eu bato a meta, Saio da frente do computador. se eu tomo stop do dia, Aceito o que dói menos. o plano de trade, É o manual do trader. disciplina para mim é O preço da excelência. consistência significa Cumprir com o combinado que faz consigo mesmo. Agora eu quero saber, um filme, vale qualquer um. Um filme. Poxa vida, eu gosto muito de filme, cara. Tem vários filmes legais. Mas, ó, eu vou trazer um que traz uma metáfora legal, né? O Poder Além da Vida. Boa, adoro. Quem é trader MMA, que é meu aluno, já sabe que esse, ó, não vou nem falar. Que Um legal. livro. Um quê? Desculpa? Um livro. Um livro? Você Não Quer Ser Trader, né? O meu livro, né? Mas O esse seu não vale. livro. Boa, Esse não, boa. esse não vale. Tem um livro que eu fiz até um estudo dele com a turma da comunidade, que é um livro mais recente de todos os livros que eu li e que eu acredito que é um livro que vale para todas as pessoas e, obviamente, para o trader. Hábitos Atômicos. Legal, um livro muito bom também. Quem é o seu herói? Meu herói, Jesus Cristo. Um final de semana perfeito é? Em paz com as pessoas que eu amo. Agora eu quero saber, um defeito do Guilherme. Um defeito. Poxa, eu acredito que esse é um ponto de fortaleza. Bom, uma teimosia, vai. E agora uma qualidade. Obstinação. Eu ia falar obstinação, mas eu acredito que é muito mais uma qualidade do que um defeito, né? Então, defeito, teimosia, qualidade, obstinação. Eu sou obstinado. Se eu decido fazer uma coisa, eu vou até o fim. Que bom. E agora eu quero saber o legado que você quer deixar para as outras pessoas. Eu quero que as minhas filhas tenham orgulho de quem é o pai delas, que elas possam ouvir dos amiguinhos ou dos amigos, quando adolescentes e adultos, que o pai dela foi um cara que contribuiu de alguma forma para os pais dos amigos, contribuiu de alguma forma positiva e que é lembrado pelo bem que fez e não pelo mal que plantou, né? Então, quero ser um motivo de orgulho pelas minhas filhas, porque eu sei que se eu tive sucesso dentro de casa, qualquer outro sucesso é uma mera consequência. Que bacana, Guilherme. Eu tenho absoluta certeza que seguindo nesse caminho, com certeza é isso que vai acontecer. Guilherme, quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu tenho absoluta certeza que esse bate-papo foi muito enriquecedor para quem está em casa nos assistindo. Então, quem está em casa nos assistindo, que ainda não deu like, dá o like neste vídeo agora, porque o conteúdo que a gente trouxe aqui, com certeza, vale a pena, tá? Vou deixar aqui também os seus contatos, suas redes sociais, para o pessoal que quiser te acompanhar, quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Novamente, agradeço imensamente a sua disponibilidade de tempo, ter trazido um pouco aqui da sua história, ter se aberto, ter contado aí os percalços no caminho, né? Esses momentos aí de remember, né? E agora sua palavrinha final aí para o pessoal. Bom, Luana, eu quero agradecer mais uma vez esse papo, tá? Foi incrível, como sempre. Parabéns pela condução, né? É um papo que poderia ser como qualquer outro se não tivesse uma boa condução. A sua condução foi maravilhosa, até me fez me emocionar alguns pontos aqui, né? Por reviver algumas situações. Gratidão por isso. E espero que quem tenha assistido aí possa ter saído desse papo melhor do que entrou. E o que eu desejo para você é que você
seja consistente nas suas ações, que você cumpra com o combinado que você fez com você mesmo, que você possa se orgulhar de quem você é, entendendo que só erra quem faz, cara. Vai para cima, faz, erra, só que só não comete o mesmo erro. Erra, aprende e continua, que uma hora vai dar certo, cara. Só não desiste no meio do caminho. Faz acontecer. Você e os seus merecem. Gratidão, tamo juntasso. E ó, aperta no like aí, se inscreve no canal que o quadro é top, hein? Excelente, Guilherme. Pessoal de casa, você já sabe que eu vejo você no próximo vídeo.